a vestimenta do reino. Então esse é o subtema da mensagem de hoje. Então a vestimenta do reino é uma vestimenta a caráter. Isso quer dizer vestir-se de acordo com a ocasião. Sei que este tema gera uma certa animosidade ou desconforto no meio do povo de Deus. É interessante, irmãos, essa questão da vestimenta. Por tempo, era muito fácil, reconhecermos um cristão, um homem, uma mulher de Deus, pela forma como ele se vestia. Hoje já está mais difícil. A moda tem tomado conta das igrejas, e aí tem se tornado cada vez mais difícil até comprar uma roupa que não seja da moda. Cria-se um sistema e todo mundo tem que seguir aquele sistema. Encontrar uma roupa adequada, decente, para vestir é difícil. Mas, olhando para um aspecto espiritual, além dessa roupa que cobre o nosso corpo, nós precisamos ter uma vestimenta espiritual. Então é dessa vestimenta que eu me refiro esta noite e quero então tratar. É claro que uma vez que nos revestimos como eleitos de Deus, devemos então, esse revestimento espiritual que é em nós, ele deve refletir também através da nossa vestimenta física. Então é importante uma coisa estar ligada à outra. Quando entendemos uma, vamos certamente andar bem vestido em ambas as áreas. Para alguns, Deus não se importa com a aparência, Ele importa-se apenas com o coração. Então essa foi uma ideologia, como eu posso dizer, uma filosofia muito divulgada, principalmente no século 21. A ideia de que Deus só se importa com o seu coração, com o que está por dentro. E Ele não quer saber o que você faz por fora. E aí, por esse motivo, nós encontramos tantas e quantas aberrações no meio do povo de Deus. Pessoas se vestindo de forma extravagante, de forma exagerada, de forma até indecente, e achando que Deus está feliz com aquela atitude, que certamente não está. Então esse cuidado nós devemos observar. Diante desse discurso, quero aqui expor a vontade de Deus. Então, a vontade do Senhor quanto à vestimenta que deve compor o nosso look no reino celestial. Assim também, automaticamente, refletir em nossa vestimenta espiritual hoje. Então estamos falando vou tentar aqui usar uma linguagem mais acessível, e principalmente uma linguagem aí bem cotidiana da área da moda. E aí para que a gente entenda melhor como deve ser este look, como compor um look espiritual. Então espero que vocês estejam bem atentos aí. Antes de nós entrarmos nos pontos principais, eu queria ler 3 textos no livro de Gênesis. Então se você quiser abrir na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25, e depois se segue outros textos. Gênesis 2, 24 e 25. Diz assim então a palavra de Deus: Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A primeira visão que encontramos na Escritura sobre a vestimenta espiritual, ela não está relacionada à vestimenta do corpo, mas era uma vestimenta de consciência. O homem tinha a consciência limpa, pura, isenta de pecado. Por esse motivo, andavam nus e não se envergonhavam, porque não havia a maldade que encontramos por conta do pecado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve já analisar. Segundo lugar, Gênesis 3, versículos 6 e 7. Gênesis 3, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e então perceberam que estavam nus. Coseram então folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos lá. A priori, homem e mulher foram criados sem vestimenta, nus. No entanto, não havia maldade, não havia vergonha no estado em que eles se encontravam, porque eles estavam revestidos de uma vestimenta espiritual. Havia uma comunhão com Deus, havia uma relação com Deus. Deus então exige que o homem e a mulher se abstenham de um fruto no jardim. Não comessem deste fruto, que ficava no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto tinha então uma relação de proximidade com o pecado, quer dizer, no dia que daquele fruto eles comessem, Deus deu a eles já a direção, que eles iriam morrer. Só que a morte que Deus se referia era a morte espiritual. Sobre eles recairia uma venda em seus olhos, dos quais os impedia de ver a glória de Deus. Por esse motivo, homem e mulher, ao comer do fruto, cometendo o pecado da desobediência, fizeram-se então vergonhosos um ao outro. Onde não havia vergonha, agora já estava havendo vergonha, porque olhavam um para o outro e viam-se despidos. Logo, tomaram a providência. Qual foi? Cobrir-se, cobrir a sua nudez. Agora, o que eles usaram para cobrir-se? O texto diz aqui que eles usaram folhas, folha de figueira. Se você conhece a planta do figo, a gente estava lá em Cajazeiras e visitamos lá um irmão, lá tinha um pé de figo no jardim dele. O tamanho da folha é muito pequeno, irmão, cabe numa mão. Agora, imagina uma vestimenta feita de folha de figo, não cobre quase nada, né? Então, mas foi o que eles encontraram, foi o que eles emergencialmente fizeram, rapidamente tentaram solucionar o problema. A pergunta é, o problema foi solucionado? Para o homem e para a mulher, talvez sim. Agora para Deus, para aqueles que pensam na ideia de que Deus não se importa com a vestimenta, é apenas com o coração, veja só o que é que diz Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então encontramos aqui um Deus estilista, um Deus que se importa sim com o que colocamos sobre o nosso corpo. Adão e Eva estavam vestidos, mas não a caráter de Deus, quer dizer, não de uma forma que fosse aceitável aos olhos de Deus. Então, por esse motivo, Deus então faz uma vestimenta para eles. Para que Deus fizesse essa vestimenta, há um critério interessante a ser destacado. Ele fez a vestimenta de quê? Pele de animal. Isso quer dizer que um animal precisou ser sacrificado. Um animal foi morto para cobrir o pecado de Adão e Eva. E assim, desde o início, o homem tenta, de alguma forma, chegar-se a Deus, mas o pecado é um empecilho para que ele chegue a Deus. Então, a vestimenta que o homem apresenta-se diante de Deus é inadequada. Por isso, nós precisamos de uma vestimenta espiritual. Por isso, foi necessário que o Cordeiro de Deus viesse ao mundo e fosse sacrificado em nosso favor. Para quê? Para então produzir para nós uma vestimenta espiritual, para que então nós tivéssemos acesso livre a este Deus todo-poderoso, merecedor de honra e de glória. Então, nessa sequência de texto, observamos que Deus se importa sim com a nossa aparência, e essa aparência pode ser agradável ou não ao Senhor. Vejamos então como
nos vestir a caráter para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, nossa vestimenta espiritual, ela deve ser de acordo com o nosso manequim. Você já foi comprar uma roupa? Eu já vi muito isso, né? Mulheres principalmente. As mulheres vão para a seção infantil. Quer ser adolescente, né? Aqueles micro short, micro saia. Então elas querem se vestir lá naquela seção. E aí essa tendência parece que migrou para os homens também. Os homens é tudo coladinho, né? Marcando o muque. Tem que marcar o muque, senão a camisa não está legal, né? Então entendemos que o manequim, isso quer dizer, o nosso corpo não deve estar exposto na nossa vestimenta, seja de uma forma, digamos assim, de qualidade, uma visão até boa de se ver, ou então uma visão negativa, porque tem muitos que era melhor se cobrir porque o negócio é feio mesmo. Então entendemos que a vestimenta tem uma importância muito grande. Isso quer dizer que o número, a forma como nos vestimos, deve ser adequado a quem nós somos. Vamos lá, se eu sou um cristão, eu devo me vestir como um cristão. É muito claro, né, a gente observar em repartições, ou, por exemplo, vou usar aqui as Forças Armadas. Se você vê um camarada vestido todo de branco, logo você identifica. Quem é ele? Um marinheiro. Você vê um camarada vestido de laranja ou cinza, é um bombeiro. Se você vê alguém vestido ali de azul, né, eu acho que é a farda predominante, a cor predominante, a da aeronáutica, o exército verde. E aí você vai ter essas cores padronizadas, uma vestimenta adequada para aquela área. Se você vai no hospital, você espera encontrar um médico vestido de jaleco que cor? Branco. Às vezes a gente até estranha, porque alguns médicos usam um jaleco diferente, né? Eu não sei o motivo, mas alguns usam. Às vezes no setor infantil, um jaleco cheio de coisinhas ali, talvez até para ser mais agradável aos olhos da criança, a curiosidade dela e tudo. Mas é uma vestimenta adequada para o ambiente, para o lugar. Entender isso é importante. Encaixar isso é extremamente importante. Então o manequim é a pessoa que apresenta o modelo, ou tamanho, e conformação do corpo com relação à indumentária. Então, a nosso vestir, a nossa vestimenta, seja ela física ou seja ela espiritual, deve ser adequada à pessoa que somos. Então, vamos ver isso através dos textos bíblicos. 2 Coríntios 5,17, diz assim a palavra. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram-se nova todas as coisas. Entender então esta nova fase da vida. Na vida nós vivemos em fases: criança, adolescente, idade adulta, a melhor idade, né, como se diz. Então nós temos a idade certa e certamente uma vestimenta adequada a cada idade. Temos então, no contexto espiritual, que observar que a mudança que foi feita em nossa vida através de entregar a nossa vida ao Senhor, devemos então andar adequadamente a esta nova vida. Então, se eu sou uma nova criatura, devo me vestir como tal. Então, uma vestimenta que se encaixe dentro desta nova vida. Isso me traz a lembrança, irmãos, quando há 24 anos atrás, eu fiz a minha confissão de fé, entregando a minha vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E naquele tempo, eu só me vestia de preto. De preferência, camiseta que tivesse uma caveira. Era assim que eu me vestia. Então imagina só
eu aqui de frente, pregando o evangelho para vocês, com a caveira aqui no peito, né? Mostrando então uma demonstração, uma aparência completamente divergente do que eu estou falando, do que eu estou pregando. Então, para aqueles que dizem que a roupa não importa e Deus não se importa com isso, talvez ele não tenha avaliado bem, porque a roupa é muito importante. A forma como nos vestimos reflete quem nós somos. É um reflexo. Então, naquele tempo, era um revoltado, tinha raiva de tudo, do sistema, dos pais, de tudo que existe, queria viver, ser dono do nariz, fazer as minhas próprias coisas, não contava com Deus na minha vida. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, e Ele então se revelou a mim através da sua palavra, mostrando qual era o destino da minha vida, se eu seguisse aquele caminho, eu logo desisti daquele caminho. E mudei de direção. E essa mudança de direção me faz também mudar a minha aparência. A mudança começa de dentro para fora. Não é uma exigência, mas claramente é algo que parte do coração, o desejo. Eu lembro que foi um desejo que partiu do meu coração para mudar logo a forma de me vestir. Em 1 Tessalonicenses 5:22, diz assim: abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui nesse texto encontramos um chamado a abster-se, quer dizer, deixar a prática, deixar o uso. Do que nós devemos nos abster e deixar a prática? Aqui ele é claro em dizer toda forma do mal. O cristão, aquele que segue a Jesus, aquele que tem feito uma decisão ao lado de Cristo, ele precisa deixar o uso natural do seu corpo, no sentido de usar-se do corpo como um privilégio para si, mas usar do corpo para a glória de Deus. Então, tudo que eu vou colocar sobre o meu corpo, inserir no meu corpo, eu devo lembrar que deve ser para a glória de Deus. Por isso ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A palavra santificação traz a ideia de separação. Nós fomos separados, tirados do mundo e colocados na igreja. Então fazemos parte agora de uma outra comunidade. E essa comunidade chamada igreja, ao qual eu fui inserido, é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, eu devo andar sob essa nova direção, andar sob esse novo manequim, me adequar a este novo padrão. Então, é uma vivência do qual eu preciso tomar uma decisão. A decisão de deixar e a decisão de assumir essa nova identidade. E aqui diz que o espírito, a alma e o corpo, que se santifica, será então conservado com integridade e irrepreensível. Eu acho interessante essa palavra irrepreensível. Traz a ideia de que, imagina aqui um copo com azeia, né? E o irrepreensível é um copo sem azeia, não tem aonde pegar. Então, seja você irrepreensível. As pessoas lá fora estão sempre a nos observar. Se afirmamos a nossa fé, devemos demonstrá-la também através da nossa aparência, de quem nós somos. As pessoas olharem para nós e reconhecer quem somos, a partir da nossa aparência. Então, é um fato muito importante. Isso traz a ideia que o Senhor quer que nós tenhamos um afastamento do mundo. Abster-se das coisas do mal, ou abster-se da forma do mal, é justamente um afastamento do mundo. E aí a gente poderia citar, por exemplo, aqui o Salmo 1. Abra aí sua Bíblia para a gente observar este Salmo.
E qual é o cuidado, qual tipo de afastamento este salmo nos instrui a fazer, para que tenhamos então uma vida exemplar e uma vestimenta espiritual adequada. Salmo 1 diz que é bem-aventurado o homem, primeiro, que não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Em terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. 3 processos ou 3 passos para que a gente possa então se abster-se do mal. Não andar no conselho, não se deter, não parar no caminho dos ímpios ou dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, 3 passos aí claros para que a gente possa então se adequar à nova identidade, o novo manequim de Deus que foi colocado diante de nós. Em segundo lugar, nossa vestimenta deve ser de acordo com o nosso novo estilo de vida. Estilo de vida é um conjunto de hábitos, costumes que são influenciados e modificados, encorajados ou inibidos pela sociedade em que somos inseridos. Então, novo estilo de vida. Qual é esse novo estilo de vida que nós devemos levar? Em Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entender o novo estilo de vida que nós recebemos do Senhor é o estilo de vida do Filho de Deus. Lembra que Jesus é o unigênito Filho de Deus, e quando ele veio do céu para trazer vida nova, ele precisou deixar a vida dele. Ele morreu na cruz por nós. Então ele morreu a nossa morte. Para quê? Para que nós vivêssemos a sua vida. Por isso somos chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, exemplos de Cristo. As pessoas no mundo precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Esta é a visão que eles devem ter. Quando nós falamos, quando nós andamos, quando nós agimos, seja como for, eles devem ver este novo estilo de vida. Você realmente é uma nova criatura, você é uma pessoa diferente, porque você age diferente. Isso me traz à memória uma historinha que eu já contei muitas vezes, e eu acho muito bonita, né? Diz que uma senhora cega, uma mocinha cega, estava vendendo maçãs no caminho de uma estação de trem, um movimento muito grande de pessoas, e quando chegou aquele movimento de pessoas, uma pessoa, sem perceber, bateu na banca e as maçãs caíram ao chão. E aí um cidadão viu aquilo, e aí levantou a banca da moça e começou a juntar as maçãs, e ele percebeu que algumas das maçãs que caíram no chão se machucaram. E ele chegou para ela e disse: moça, eu estou percebendo que algumas maçãs aqui da sua banca se machucaram ao cair no solo, e eu queria então pagar por essas maçãs para que você não fique no prejuízo. A moça agradeceu, ele pegou as maçãs, quando já ia embora, ela disse: moço, volte aqui, por favor. E ele então voltou e ela perguntou: me diga uma coisa. Diga, pergunte. É o senhor que é Jesus? Porque nunca vi alguém fazer isso. Muitas foram as vezes que as minhas maçãs caem no chão, eu não consigo enxergar para ir buscar, e às vezes as pessoas chutam, vai embora, os animais pegam, e eu já perdi muitas. É a primeira vez que alguém se importa comigo, junta as maçãs e ainda paga por elas, as que se machucaram. Ele olhou para ela, sorriu e disse: moça, eu não sou Jesus, mas eu sou amigo dele. Então, a atitude que aquele cidadão tomou é uma atitude cristã, e aquela moça conseguiu ver Cristo naquele homem. Então é esse tipo de atitude que nós cristãos devemos tomar diariamente. É claro que a relação aqui da vestimenta física, eu estou fazendo essa abordagem, mas muito mais importante do que essa vestimenta do nosso corpo
é o que reveste a nossa alma, o nosso espírito. A gente precisa estar conectado ao Pai, a tal ponto que as pessoas possam ver Cristo em nós. Assim como Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, nós assumimos a vida de Cristo aqui na terra. E as pessoas vão ver Cristo em nós e poder segui-lo, assim como nós estamos seguindo Jesus, eles podem também segui-lo através de nós. Lembra quando Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo assumiu a responsabilidade. Assim como eu imito a Cristo, você também pode. Venha atrás de mim e me siga, que nós iremos imitá-lo juntos. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Então, nossa nova vestimenta, ou essa vestimenta espiritual, ela deve certamente nos ajudar a não mais nos encaixar naquela velha vestimenta. É como se aquela outra vida não coubesse mais em nós. Você tem uma roupa no seu guarda-roupa que você guarda muito tempo, na esperança de voltar aqueles quilinhos que você tinha quando tinha 15 anos. Você guarda lá uma roupa é que você tem um apego emocional. Eu vesti essa roupinha aqui quando eu era jovem. Naquele tempo eu tinha um corpinho, olha, era perfeito, né? Aí a gente vai crescendo, né, para todos os lados, aí aquela roupa já não cabe mais. Mas você guarda nessa esperança, um dia ela vai dar certo, um dia ela vai caber. Só que aquela roupa não te pertence mais. Mesmo que um certo dia você consiga voltar àquele corpo, né, através de regime ou de outra coisa qualquer, ela não vai ter o mesmo encaixe, não vai ficar bonito como era naquela época, porque você já passou aquela fase. Assim, irmãos, nós não devemos mais olhar para a velha vida com saudade, imaginando, como era bom naquele tempo, que eu fazia isso, aquilo outro. Às vezes a gente observa pessoas, né, que vão testemunhar, por exemplo, de como era a vida, e contam com uma alegria tão grande. Eu vivia assim, pecava tanto, namorava mais outro tanto, fazia outro tanto. Aí você começa a se vangloriar dos pecados que cometia na vida pregressa. Mas hoje em Cristo, você deve se alegrar em quem você é. Hoje nós somos novas criaturas. Hoje nós somos exemplos nesta terra. E não devemos olhar para trás com saudade, mas devemos olhar para trás, quando olharmos, reconhecendo a figura melhor que somos hoje, por tudo que Cristo fez em nós e pode fazer através de nós. Então, por isso que o texto bíblico nos enfatiza que não deve mais reinar em nós o pecado em nosso corpo mortal, mas devemos, ao contrário disso, que reine Cristo em nossa vida, que Ele seja a luz, que nós possamos resplandecer a luz de Deus neste mundo, sendo luzeiros a este mundo que vive em trevas. Em terceiro lugar, nossa vestimenta deve ser de acordo com nossas novas tendências, ou nossa nova tendência. Tendência é uma indicação ou uma preferência por determinadas coisas, ou a fazer determinadas coisas. Qual deve ser a tendência cristã? Tendência cristã deve ser uma tendência de santidade, uma tendência de ser mais amoroso com as pessoas, uma tendência de se importar com as pessoas para poder você falar do amor de Deus para elas. Mas uma nova tendência não pode se inclinar para a carne, não deve se inclinar para as coisas do mundo. As preferências que temos devem ser sempre para agradar a Deus, para glorificar o nome do nosso Deus. Salmo 40, verso 4, diz assim:
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Lembra do velho homem? Aquele que já morreu, porque você é nova criatura. Juntamente com ele, deve ter morrido também as práticas e algumas tendências. Dentre elas, a arrogância, que é citado no texto, e também a mentira. A mentira não cabe mais dentro desta tendência do novo homem que somos. Então devemos entender que as práticas pecaminosas que antes faziam parte da nossa edumentária, hoje em dia não devem mais fazer parte. Não devem mais caber em nós. Devemos viver diferentemente de como vivíamos anteriormente. Lembro-me, tempo atrás, um cantor muito conhecido daquela jovem guarda, ele dando testemunho de que havia entregue a sua vida a Jesus. Estava num programa de TV, e ele falando o seguinte: olha, eu hoje sou um cristão, um crente, entreguei minha vida a Jesus, mas eu queria então dizer para os meus fãs que eu continuo sendo a mesma pessoa, continuo fazendo meus shows, então não deixe de ir para os meus shows, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, ao meu ver, pelo testemunho daquele homem, ele não entendeu o Evangelho. As coisas velhas já passaram, para ele não passou. Ele continua vivendo, sendo a mesma pessoa. Então é importante que a gente faça morrer a velha natureza, assim também como suas práticas, para que então nós possamos viver o novo homem, o novo ser, aquilo que Cristo tem de melhor para nos oferecer. Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, devemos buscar o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Buscar a aparência de Cristo, irmãos, é um passo importante para o cristão. Ser reconhecido como um cristão, viver como um cristão, falar como um cristão, negociar como um cristão, tudo isso é importante, independente de qual profissão escolhemos para a nossa vida. Precisamos ser luz e exemplo aonde estivermos. Então esse texto nos chama a atenção nesta busca, e a busca não é apenas para o nosso próprio benefício, mas essa busca pelas coisas do alto é para que nos pareçamos cada vez mais com o nosso Salvador. É para que cada vez mais possamos ser reconhecidos como aqueles que foram salvos, aqueles que são diferentes do mundo. E assim viveremos de uma forma que verdadeiramente agrada ao Senhor. Então buscar as coisas do alto é buscar as coisas de Cristo, como Cristo vivia. Jesus veio aqui na terra, e o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Se você nunca fez essa experiência, eu lhe convido a fazê-la. A gente fez isso ano passado. Uma série de mensagens no Evangelho de Lucas, extraindo de cada capítulo o que Jesus é perfeito, como homem. Porque o Evangelho de Lucas foi escrito para que as pessoas reconhecessem Jesus como homem, como um ser humano, e mostrando que é possível alcançarmos a perfeição através de Cristo. Então Jesus sendo o exemplo, se a gente procurar segui-lo, quanto mais próximo de Cristo, mais perfeito nos tornaremos. Às vezes nós temos uma compreensão que perfeição é algo inatingível. Aqui na terra talvez, mas no céu é o padrão que Deus exige. Só entrar no céu quem é perfeito. E esse processo de perfeição se dá pela busca da pessoa de Cristo. Então, quando Cristo se apresenta na terra, os homens esperavam um rei sanguinário, um rei forte,
um rei que iria determinar o povo que a partir daquele momento, ele, Jesus, seria o rei da terra. Mas, no entanto, Jesus veio apresentar um rei diferente. Um rei servo, um rei submisso, um rei amoroso, um rei que se importa com a minoria, um rei que se importa com os que sofrem, um rei que ama a todos de igual modo e quer a salvação de todos. Então é interessante observarmos esta a forma de Cristo e como ele foi perfeito como ser humano e procurar imitá-lo. Ser perfeito como Cristo foi perfeito, ou buscar essa perfeição em Cristo. É um processo, como eu disse, não é fácil, não é de um dia para o outro, mas se você buscar, a Bíblia diz, aquele que busca, achará. Todo aquele que me busca de todo o coração, esse verdadeiramente me encontrará. Como você tem buscado ao Senhor? Qual tem sido a intenção da sua vida? Qual o propósito de vida você tem? Então a busca pelo Senhor é algo extremamente importante que a gente deve tomar esta decisão. E quarto e último lugar, nossa vestimenta deve ser de acordo com os nossos novos acessórios. Acessório é aquilo que segue ou acompanha o principal, que se acrescenta a uma coisa, sem fazer parte integrante dela. Então nós conhecemos alguns acessórios que podemos usar, como pulseira, relógio, anel, brinco, as mulheres, os homens aqui uma gravata, são acessórios. Mas existe também alguns acessórios que fazem parte da nossa indumentária espiritual, que não deve faltar, que deve estar presente sempre em nossa vida. Primeiramente, aí em Timóteo 2,9, diz assim o texto: da mesma sorte que as mulheres, se as mulheres em trajem decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos lá. O texto, ele não está repreendendo para que as mulheres não usem acessórios. Veja bem, algumas denominações usam esse texto para dizer, olha, é proibido mulher usar brinco, é proibido mulher cortar cabelo, é proibido mulher pintar as unhas. Então, usam esse texto para proibição. E o texto não tem essa, a priori, essa visão. O que ele está dizendo é o seguinte, que tenham cuidado de vocês não exagerar na aparência de vocês e acabar sendo apagada a aparência de Cristo que deve surgir em vocês, deve estar presente em vocês. Não deve dar ênfase a esses acessórios e esquecer do principal. E qual é o principal? As boas obras. Então, o melhor acessório, olhando para o âmbito espiritual de um cristão, são suas boas obras. Ser reconhecido pelas boas obras. Veja como é interessante isso, né? Ser reconhecido pelas obras que você tem praticado. Este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, esta é uma pessoa de Deus. Porque os acessórios dela, o que ela anda, com o que ela anda, como ela faz, demonstra de onde ela vem, quem ela é. Então, o cuidado que deve ter, não dá ênfase a uma edumentária ou acessórios extravagantes e perder o foco de fazer as coisas que são agradáveis aos olhos de Deus. Eu lembro, no início da minha fé, começou uma moda, eram uns brincos de pena, que as mulheres usavam, pendurados, os bichos vinham até aqui mais ou menos, quase debaixo do braço. Vocês lembram desses brincos? E aí o pastor, da igreja que eu congregava, disse assim, os irmãos começaram a reclamar, pastor, o mundo está entrando na igreja, pastor, tem que tomar uma atitude. O pastor chamou os diáconos, irmão, cada um de vocês vai ter uma régua.
para medir o brinco das irmãs que vão entrar na igreja. Vocês vão ficar na porta, mede aqui, passou de 10 centímetros, pode voltar. 10 centímetros é o limite. Imagina a condição, a situação. Ficar na portaria da igreja com uma régua medindo o brinco das irmãs. Rapaz, não tem lógica, né? Mas a que ponto o ser humano pode chegar? A que ponto nós podemos aprofundar a nossa vida com as coisas do mundo e desperdiçando algo de tão grande valor, que é a nossa indumentária espiritual, ser reconhecido como cristão, ser visto como um homem ou uma mulher de Deus, sem precisar de exagero, uma pessoa normal, uma pessoa simples, uma pessoa do cotidiano, uma pessoa como outra, e assim nós devemos ser. Não somos diferentes dos demais, mas devemos viver de uma forma diferente. Somos seres humanos, iguais como todos os outros, mas agimos de forma diferente, praticamos algo diferente, porque nós buscamos as coisas do alto, nós vemos isso em Cristo e queremos isso também em nossa vida. Certa vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou pensando em fazer uma tatuagem, o que é que o senhor acha? Eu acho ruim. Mas por quê, pastor? A Bíblia diz que Jesus Cristo tem uma tatuagem, o senhor sabia? É mesmo, irmão. Onde foi que você achou isso? Lá em Apocalipse. Diz que na coxa do Senhor está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está escrito na coxa de Jesus, lá em Apocalipse. É mesmo, irmão. Pois vai lá e faz o mesmo. Escreve na tua coxa, bem na parte de dentro assim, para ninguém ver. Não tem problema não, eu autorizo. Pode ir lá, tatuar. Não, pastor, mas não é isso que eu quero escrever não. E o que é? Eu quero escrever aqui, ó: só Jesus salva. É porque eu vou para a academia, aí quando eu estou malhando lá, só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Aí o pessoal vai olhar e vai dizer: eu quero Jesus também, né? Camarada desse tamanho, bonitão, né? Dizendo só Jesus salva, eu quero Jesus também. Esse irmão, não faça isso não. Você escreve Jesus hoje, se tiver 80 anos, vai estar escrito Genésio, que os coros vai assim amolecendo, né? Aí Jesus vira Genésio. Não vale a pena não, irmão. Ao invés de você escrever isso aí, você enche o bolso de folheto, aí vai lá, ó: só Jesus salva. Só Jesus salva. Entrega para todos que estão na academia quando você chegar. Quando você terminar de malhar, já chegou gente nova, que você passou 1 hora dentro da academia, você vai lá e só Jesus salva. Só Jesus salva. Entrega folheto para os demais que chegaram depois. Você vai fazer isso aí. Você não vai se arrepender. Você vai ficar feliz. Você vai alegrar outros com essa palavra. E com certeza vai ser muito mais produtivo. Porque você vai ter relação com as pessoas. As pessoas vão te conhecer melhor. Certamente Deus se agradará disso. Acessórios inadequados para um cristão. Para que eu vou riscar o meu corpo? É um santuário de Deus. Você tem coragem de pichar lá na sua casa? Encher as paredes de pichação? Você acha bonito isso? Certamente não. Para que você vai pichar o corpo? Sujar o teu corpo, que é santuário de Deus? Então tenha consciência. Apresente o teu corpo como algo que é agradável a Deus, que é usado para a glória de Deus. Para isso nós precisamos ter bom senso, como é exigido aqui em 1 Timóteo, que nós tenhamos bom senso, usando trajes decentes, se ataviando com modéstia e bom senso. E assim Deus se alegrará da nossa vestimenta, física e espiritual. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O texto aqui então nos dá uma série de acessórios que a gente pode ter no nosso corpo. Veja que acessórios maravilhosos. Primeiramente, ele chama a nossa atenção que a nossa vestimenta é uma vestimenta diferente. Revesti-vos como eleitos de Deus. Somos o povo de Deus.
Somos filhos de Deus, fomos escolhidos por Deus, separados do mundo, para refletir a glória do Senhor. E como é que a gente reflete essa glória? Usando estes acessórios. Quais são? Santidade, andando como santos. Amor, amando uns aos outros. Com afetos de misericórdia. Quer dizer, se importando com os demais, dando a eles aquilo que eles precisam. Agir com misericórdia, irmão, é dar a alguém o que ela precisa. Se ela precisa de salvação, se ela precisa de uma palavra de amor, se ela precisa de uma repreensão, deve ser dado também, mas deve ser feito com amor. E assim agiremos com misericórdia para com estas pessoas. Outro acessório é a bondade, a humildade. Tem se tornado cada dia mais difícil nos últimos dias em que vivemos. A falta de amor de uns para com os outros, a falta de misericórdia, ninguém mais se importa com a dor do outro, a compaixão que não existe mais, e a humildade, que as pessoas não querem mais ser humildes. Hoje a moda é ostentar, é ser melhor do que os demais, é você dizer que o meu celular é melhor do que o seu, o meu carro é melhor do que o seu, a minha roupa é de marca. Então nos preocupamos com isso, coisa boba, que a gente morre e fica tudo aí para trás, não vamos levar nada para o céu. Então devemos entender que o que temos deve ser usado para a glória de Deus, e a humildade é um acessório que embeleza demais o cristão. Aí ele usa mais duas linguagens, ou duas indumentárias, ou dois acessórios extremamente úteis na vida cristã, que é a mansidão e a longanimidade. Ser uma pessoa mansa, ordeira, que faz de tudo para não entrar numa briga, e faz de tudo para sair de qualquer uma que aparecer. Então tem gente que diz, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Não, o crente não pode ser assim. Ele deve dar um boi para não entrar e dar uma boiada para sair. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não quero essa confusão para a minha vida. O cristão não deve viver em contendas. Ele deve ser manso, ordeiro, como uma ovelha do Senhor. E aí a longanimidade traz a ideia de alguém que não é explosivo. A gente está vivendo, irmãos, numa angústia tão grande nesse mundo, que às vezes explodimos por bobagem, por qualquer coisa. Explodimos com os nossos filhos, explodimos com os nossos cônjuges, porque não está dando certo o trabalho, porque eu levei uma trancada no trânsito, eu chego em casa explodindo. Cuidado, pavio longo, longanimidade, tenha uma vida de calmaria. Se aquilo que você não pode resolver imediatamente, entrega ao Senhor. O Senhor está aqui, a minha causa. Eu não posso resolver, mas o Senhor sabe. Faz a tua vontade. Então pedir que a vontade do Senhor sempre prevaleça em sua vida. Então encontramos aqui, irmãos, diante desses textos que foram lidos, a indumentária do cristão. Devemos andar então seguindo estes padrões, para que Deus seja glorificado através de nós. Concluindo então. Perdão, verso 12, né? Não li. Colossenses 3,12, revestir, pois como... já li. Perdão. Concluindo então. A vestimenta do reino celestial traz um conceito inspirador que deve fazer parte integrante do nosso visual hoje, onde a impressão do nosso estilista ficará bem evidente. Esses dias, estava vendo uma reportagem falando sobre uma marca, que essa marca, o autor dela, ele fazia as vestimentas para os prisioneiros dos campos de concentração do Hitler. Este homem ganhou muito dinheiro fazendo aquelas roupas. E aí, depois disso, depois que Hitler perdeu aquela guerra, ele começou a ser visto de uma forma negativa, porque deu apoio àquele homem que matou tantas pessoas. E aí a marca dele começou a
perder. E aí ele morreu, e os filhos reativaram essa marca. E essa marca hoje é muito poderosa, e muito reconhecida e valorosa. E aí as pessoas olham e não lembram do que aquela marca representa. Os campos de concentração. Quantas pessoas foram mortas injustamente. E é lamentável alguém hoje brigar, lutar, juntar dinheiro para comprar aquela marca. Dizer, sustentar, eu uso essa marca porque eu posso. Você deveria ter vergonha se alguém, né, busca isso. Eu não vou falar marca para não dar vontade de vocês comprar, né? Mas podem pesquisar depois. Mas traz essa ideia, né? A gente deve, irmãos, buscar a impressão do nosso estilista. Quem é o estilista do cristão? É Deus. E na sua palavra, ele apresenta toda a indumentária que nós precisamos ter sobre o nosso corpo físico e também sobre o nosso corpo espiritual, se podemos assim dizer, né? Sobre o nosso espírito. Então, entender isso é fundamental. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não esqueça de que Deus se importa sim com o teu corpo. E Ele diz aqui nas Sagradas Escrituras, que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que devemos usar o nosso corpo, de forma sacrificial ao Senhor, de forma santa e de forma que o agrade, para que então sejamos transformados, não nos conformando com este mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, pela transformação que é feita pelo Espírito Santo de Deus em nós, para que assim possamos viver de forma digna do Evangelho de Deus. Então, louvado seja Deus por isso, que Deus então vos conceda sabedoria para vivermos e cumprirmos o seu chamado. Vamos então orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de propagar a tua palavra, o teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo que nos foi aqui ensinado. A importância, Senhor, de andarmos de forma adequada, conveniente ao Senhor, para que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós. Que jamais, Senhor, venhamos manchar a tua imagem, que jamais venhamos, ó Pai, apresentar algo que não vem do Senhor, mas que a nossa vida reflita claramente quem nós somos como novas criaturas, quem nós somos como filhos de Deus. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se alguém essa noite, ouvindo esta mensagem, entendendo o chamado de Deus, gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Alguém essa noite gostaria de confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e receber dele um novo corpo, uma nova vida, para que então você possa viver para a glória do Senhor. Levante a sua mão, eu estarei orando por você. Maravilhoso Deus e Pai, a Ti, Senhor, entregamos cada um aqui presente, pedimos, nos leve em paz para os nossos lares, nos concede uma boa semana na Tua presença, que possamos, Senhor, nos moldar à imagem de Cristo, para que assim, Senhor, o Teu nome seja honrado e glorificado através de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.